Eu queria agradecer a todo mundo que está presente aqui, por conta do que a gente não conseguiu programar com muito tempo, avisou em cima da hora, e tem a maioria das pessoas da Liga que está presente, então a gente quer agradecer mesmo de vocês fazerem um esforço de tá prestigiando o professor Ricardo Tabac. Acho que a maioria dos alunos da medicina já conhece o professor Ricardo Tabac, que ele é um professor da cadeira básica, e então ele praticamente dispensa apresentações. Ele tem um currículo que, apesar da gente ver ele na Unisa, ele tem um currículo muito extenso, é um pesquisador de muito tempo, que trabalha na Unifesp, né? A gente estava conversando agora há pouco. E, pelo adiantado da hora, eu já vou passar a palavra para o professor Ricardo. O senhor fique à vontade, seja bem-vindo, professor, à nossa liga, e a noite é toda do senhor. Ok, muito obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Antes de começar, eu gostaria de agradecer muito o convite, na pessoa da Maiara, do Rafael e do professor Sandro, aí que estão trabalhando na Liga de Fitoterapia, né? Estão batalhando bastante para que essa liga tenha, recém-criada na Unisa, tenha toda uma projeção pela importância do tema. E é um prazer estar aqui. Vou tentar falar um pouco aí desse tema, plantas medicinais, mais especificamente sobre plantas medicinais psicoativas, ou seja, aquelas que atuam no sistema nervoso central. Eu vou aqui, então, compartilhar a apresentação. Alguém me dá, Rafael, Maiara, está compartilhado aí o arquivo? Tá sim, professor, pode ir passando os slides, está tudo certinho. Perfeito. Quando tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, é só me interromper sem problema nenhum. Combinado? Combinado? Então, tá bom. Então, eu vou falar um pouco sobre plantas medicinais, né? Plantas medicinais e fitoterápicos, obviamente, enfocando nessa primeira aula, talvez tenhamos oportunidade de falar em outros momentos, a respeito das plantas medicinais psicoativas, ou seja, aquelas que atuam no sistema nervoso central. Mas antes de falar das plantas psicoativas propriamente ditas, eu vou fazer um rápido apanhado histórico, porque quando falamos de fitoterapia ou de plantas medicinais, nós praticamente o estudo de plantas medicinais acompanha a história da civilização humana. Então, nós temos registros, por exemplo, de 4.000 anos antes de Cristo. Estamos falando de 6.000 anos atrás, onde já foram encontrados registros arqueológicos em cavernas e tudo mais, desenhos, né, registros do uso de produtos do ambiente, como o tomilho, a papoula e o alcaçuz, pelos sumérios, né, no Oriente, por volta aí de 4.000 anos antes de Cristo. Um outro registro antigo, que foi descoberto um pouco mais recente, por volta de 1900, 1890 e alguma coisa, é o papiro de Ebers, porque apesar de não tão conhecida como, por exemplo, a mitologia grega ou a mitologia romana, os egípcios, né, o Egito antigo, também tinha um conhecimento bastante grande a respeito de produtos extraídos de plantas. Os faraós, né, os egípcios, desenvolveram toda uma metodologia de preservação de material biológico, né, o embalsamento dos faraós, e esses embalsamentos eram feitos a partir de produtos obtidos de plantas medicinais, de plantas com alguma propriedade, depois medicinais. E numa das incursões arqueológicas, feito por um antropólogo chamado Ebers, ali por volta de final do século 1800, início de 1900, ele encontrou um documento, um papiro de Ebers, que depois foi datado 2.600 anos antes de Cristo, que tinha a descrição de aproximadamente 800 receitas para as mais variadas enfermidades e cerca de 700 drogas de origem vegetal. Então, veja, se nós contextualizarmos aqui, nós não podemos esquecer o seguinte,
que naquela época, né, nós estamos falando de 6.000 anos atrás, ali dos Sumérios, civilizações muito antigas, papiro de Ebers, há 4.600 anos atrás, mais ou menos. Veja, o ambiente era praticamente a única fonte de tudo aquilo que o ser humano necessitava. Então, ele extraía do ambiente, de uma forma rudimentar, o seu vestuário, o seu alimento, através da caça, e depois, posteriormente, através do cultivo de plantas, e, eventualmente, o tratamento de enfermidades, seja qual for o motivo que eles atribuíam às enfermidades. Então, por tentativa e erro, foram testando substâncias extraídas de plantas, ou própria planta aquecida de alguma forma, e o que dava certo, de alguma forma, era preservado e registrado. Claro que naquela época era muito mais erro do que acerto, né? Era por tentativa e erro, poucas tentativas davam certo, muitos erros aconteciam, porque não se tinha nenhum parâmetro fisiológico, farmacológico, mas, de qualquer maneira, esses registros foram sendo elaborados, e nós temos, então, uma série de documentos que testemunham, vamos dizer assim, toda essa história do ser humano, da civilização humana e o seu uso do ambiente, o seu uso de recursos do ambiente. Nós costumamos muitas vezes dizer que a sabedoria vem do Oriente, dos povos antigos, né? Vem da medicina tradicional chinesa, China com milhares de anos antes de Cristo, né? Vem do Egito, vem dos Sumérios, vem lá da antiga Mesopotâmia, e vem também da Índia, né? Da medicina Ayurveda, por exemplo. Então, tem ainda aqui um pouco mais recente, né? Agora 730 anos antes de Cristo apenas, e não 4.000 anos, mas nós temos aqui um documento, o Pensal, que está todo escrito em sânscrito, e que foi considerado, ou é considerada, a primeira farmacopeia da civilização ou da história médica, né? Com um registro falando de doses, falando de tratamentos, usando ali as mais variadas substâncias ou extratos de plantas, né? Obtidos da época. E para os queridos alunos aqui da medicina, alguns deles foram meus alunos em algum momento do passado, o Hipócrates, né, o famoso juramento hipocrático, pai da medicina, Hipócrates, ele escreveu uma obra também, entre muitas outras, chamada Corpus Hippocratium, que lembra um pouco o papiro de Ebers, né, no sentido de ter ali cerca de algumas centenas de produtos vegetais ou de plantas, a descrição de como obtê-las, para qual enfermidade, por quanto tempo de tratamento, e foi chamado aí de Corpus Hippocratium. Então, vocês vejam que, quando falamos de plantas medicinais e depois fitoterapia, nós estamos falando de algo muito antigo, né? Muito mais antigo do que a farmacologia como nós a conhecemos hoje. A farmacologia obtida fundamentalmente e se utiliza fundamentalmente de produtos sintéticos. A história da fitoterapia, não com este nome, mas do uso de plantas medicinais pelo ser humano, plantas com propriedades medicinais pelo ser humano, é muito antiga. E se nós pularmos alguns milhares de anos, chegamos aqui no final do século XIX, início do século XX, quando a ciência farmacêutica começou a se desenvolver de uma forma um pouco mais, digamos assim, robusta, e foi possível iniciar o isolamento de substâncias obtidas de plantas. Vejam, uma planta, como qualquer ser vivo, produz uma grande quantidade de substâncias. Uma planta é praticamente uma fábrica biológica, uma fábrica viva de centenas de substâncias. E algumas dessas substâncias são por metabolismo da própria planta, um metabolismo primário. Algumas dessas substâncias servem como defesa, servem para evitar que uma outra semente cresça muito próximo de uma que já está lá, para não competirem pelos mesmos recursos do solo. E essas substâncias começaram a ser isoladas a partir de plantas, né, obtidas a partir de plantas. Então, por exemplo, em 1805,
nós temos o isolamento da morfina. A morfina, na verdade, ela é extraída, ela é um componente do ópio. E o ópio, por sua vez, é um extrato, né, é um conjunto, é um sumo, né, um conjunto de substâncias extraída da Papaver soniferum, popularmente conhecida como papoula. Então, nós temos a papoula, obtemos dela um extrato, que é um conjunto de substâncias, e depois desse extrato foi possível isolar uma substância que é a principal responsável pelo efeito, no caso, um efeito analgésico. Então, esta substância de um extrato responsável por um efeito é chamado de princípio ativo. Esse nome é usado hoje em dia na alopatia também, na farmacologia de produtos sintéticos. Mas, por exemplo, a morfina é, então, o princípio ativo da Papaver somníferum, responsável pelo efeito analgésico, no caso. Na verdade, o nome morfina, ele não foi por um acaso, porque quando a morfina foi isolada, em 1805, ela não tinha nenhum nome, foi uma substância obtida da planta, o primeiro efeito que observaram, na verdade, foi um efeito indutor do sono. Ela provocava a morfina, até hoje, apesar de aliviar a dor também, é um potente analgésico, ela provoca sono. E foi o primeiro efeito observado. Então, deram nome a esta substância extraída da papoula, deram o nome de morfina, em homenagem a Morfeu, o deus grego dos sonhos, em função dessa propriedade que ela tem de induzir o sono. Depois verificaram este efeito analgésico extremamente importante, que é utilizado hoje, até hoje, como um dos mais potentes analgésicos conhecidos. Da mesma forma, temos aqui a aspirina. A aspirina vem da Salix alba, uma planta popularmente conhecida como salgueiro, e que também a aspirina, né, virou, na verdade, o ácido salicílico, que depois virou o ácido acetil salicílico, muito utilizado aí como um analgésico, né, no mundo todo, um produto hoje sintético bastante conhecido. Então, na verdade, cerca de 25% de todos os produtos sintéticos, todos os medicamentos, 25% de todos os medicamentos hoje sintéticos tiveram a sua origem a partir do isolamento de substâncias extraídas de plantas. Né? Então, são hoje os princípios ativos de plantas no passado, alguns deles se transformaram, foram modificados quimicamente, né? Como o ácido salicílico virou o ácido acetil salicílico, por exemplo, mas foram modificados e hoje fazem parte ali digamos, do rol de substâncias químicas que fazem parte da composição da maior parte dos medicamentos. E dentro desse contexto, né, a fitoterapia ou o uso de plantas medicinais, ele já passou por boas épocas e por más épocas, né, por períodos onde ele era muito valorizado, a fitoterapia, o uso de produtos naturais, e muitas vezes, por exemplo, década de 50, pós-Segunda Guerra, final da década de 40, década de 50, houve um grande desenvolvimento da indústria farmacêutica sintética, até como consequência dos ferimentos que foram proporcionados pela guerra. Então, década de 50, década de 60, 70, a fitoterapia ou o uso de produtos naturais ficou um pouco jogado assim ao ostracismo, digamos, né? Porque acreditava-se, num determinado momento, que os produtos químicos feitos em laboratório, portanto, os sintéticos, a alopatia, são mais estáveis, são mais precisos do ponto de vista químico, e os produtos obtidos de plantas teriam aí vários fatores que afetam a estabilidade da droga, tem a sazonalidade, que vai fazer com que a planta cresça num determinado período do ano, e não numa estação do ano e não outra. Esses hormônios vegetais, eles mudam, pode ter uma concentração grande na raiz e não ter na folha, por exemplo. Então, existem algumas peculiaridades
relacionadas à fitoterapia ou a produtos de origem vegetal, mas que hoje, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, boa parte deles já não é mais um problema, né? E aí, então, nós entramos na definição de fitoterapia, né? É uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, né, ainda que de origem vegetal. Porque a fitoterapia normalmente trabalha com extratos de plantas. Por exemplo, tem uma planta muito utilizada para o tratamento de gastrite, de úlcera, chamada espinheira santa. E o que funciona não é um princípio ativo, mas é o conjunto ali de substâncias, é o extrato da espinheira santa que combate a gastrite. Se a gente pensar no ginkgo biloba, eu vou falar dele daqui a pouquinho também, no ginkgo biloba é o extrato do ginkgo biloba que funciona, é um extrato padronizado, não é qualquer substância. Ele tem teores definidos de diferentes substâncias. Mas muitas vezes nós não encontramos um componente responsável pelo efeito, como foi o caso da morfina, por exemplo. E aí se trabalha com o extrato, que é esse conjunto aí de substâncias. E a fitoterapia, então, trabalha com este conceito, né? E como é que os medicamentos, né, fitoterápicos chegam na farmácia, né? Chegam ali com acesso à população na forma de um medicamento. Então, no início, se faz como é que eu vou dizer assim, um screening, né, uma pesquisa sobre quais plantas teriam potencialmente um efeito. Isso se baseia, por exemplo, no estudo de fitoquímica, que é a sua composição química, se baseia em registros históricos, né, na medicina, por exemplo, utilizada pelos afrodescendentes, pelas populações ribeirinhas, pelas comunidades tradicionais, como os índios, por exemplo, e há todo um conceito que passa de geração para geração, um conhecimento que passa de geração para geração. Então, a partir destas informações, a etnobotânica, a etnofarmacologia, até a observação do que os animais se alimentam na natureza quando eles estão com algum desconforto, também serve como uma fonte inicial de estudo. O uso popular de uma determinada planta para uma determinada enfermidade, por exemplo. E aí se pega, então, a planta e leva para o laboratório. No laboratório se faz ali a obtenção de extratos e se testa, num primeiro momento, o extrato, para ver se esse extrato tem efeito ou não, ou se ele não tem o efeito, ou o efeito não é tão significativo, vai se isolando os componentes, né, para ver qual deles seria um princípio ativo. Aí nós passamos, uma vez isolada a substância, determinada a sua composição química, ou o extrato, se faz estudos pré-clínicos. O que são estudos pré-clínicos? Aqueles que são obrigados a serem feitos, tem toda uma legislação, antes de serem testados no ser humano. Então, envolvem estudos desde a parte fitoquímica, a estabilidade do composto, a sua composição química, a sua formulação farmacêutica, se vai ser drágea, comprimido, extrato, etc. Se testa em animais de laboratório, então a gente faz a farmacologia e toxicologia pré-clínica, porque não adianta um medicamento, isso não vale só para um fitoterápico, né? Vale para qualquer medicamento. Não adianta um medicamento ter uma excelente ação analgésica, por exemplo, vamos supor, que é a farmacologia, é o efeito farmacológico, mas ser hepatotóxico e acabar com o fígado do indivíduo, por exemplo. Ele tem que ter uma boa ação farmacológica e ser seguro, provocar poucos efeitos colaterais, poucas reações adversas e não ser tóxico. E tudo isso tem que ser testado antes de passar para o ser humano. Por isso que existe toda uma legislação determinando quais os testes que devem ser feitos na farmacologia e toxicologia pré-clínica, que é o que está representado aqui por esse animalzinho. E depois, uma vez verificado que aquela substância tem um efeito farmacológico significativo,
é desprovida de efeitos colaterais ou reações adversas significativas e se mostrou segura. Tudo isso acompanhado por um grande dossiê encaminhado à Anvisa, ao Ministério da Saúde e tudo mais, se autoriza a fazer um estudo clínico, né? Obviamente, os estudos clínicos de hoje são muito mais modernos do que essa figurinha, do que essa foto que está aqui, né? Não é desta forma que hoje se faz um estudo clínico. E o estudo clínico, na verdade, ele tem 4 etapas, fase 1, 2, 3 e 4. Demora muitos anos para o medicamento começar aqui no primeiro estudo e chegar na farmácia. Às vezes vão 5, 6, até 7 anos, há toda uma sequência de etapas na fase pré-clínica, na fase clínica, e aí depois vira um medicamento, no caso aqui um fitoterápico, a espinheira santa, nesse exemplo, e aí tem a fase clínica 4, que é pós-comercialização. É aquela fase onde se vai monitorar o uso pela população e se fazer um registro mais apurado de interações medicamentosas, reações adversas, efeitos colaterais e assim por diante. E, ao mesmo tempo, se encaminha para o cultivo daquela planta com a finalidade de se obter novos extratos para que tenha uma produção aí mais significativa. Então, esse esquema aqui não é exclusivo de plantas psicoativas, né? Qualquer tipo fitoterápico, para se tornar um fitoterápico, ele passa fundamentalmente por este caminho. E o uso de plantas medicinais e fitoterápicos, desde 1978, passou a ser oficialmente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde com as mesmas finalidades de um fármaco sintético, ou seja, finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Então, no mesmo uso que se faz de substâncias sintéticas, pode-se fazer também de alguns produtos obtidos de plantas, alguns fitoterápicos. Né? E nas duas, aquilo que eu falei, né, de uma certa forma, a fitoterapia já subiu e desceu, né, já esteve em alto grau de conceito aí pela população, depois cai no ostracismo, aí volta, mas desde 2000, mais ou menos, digamos, nos últimos 20 anos, inclusive com o despertar do interesse da indústria farmacêutica por este mercado, até porque, falando especificamente do Brasil, nós temos uma das maiores biodiversidades do mundo, então a indústria farmacêutica passou a investir em produtos fitoterápicos também. E isso, de uma certa forma, contribuiu para um aumento da credibilidade dos produtos fitoterápicos, até porque o controle de qualidade, né, os protocolos de produção de produtos fitoterápicos por grandes indústrias farmacêuticas, inclusive algumas multinacionais, seguem praticamente os mesmos parâmetros da produção de um produto sintético, o que aumenta muito a confiabilidade do produto, a sua credibilidade, segurança, qualidade e assim por diante. E, uma vez feita esta introdução, né, mais para contextualizar e vocês terem um pouco mais de ideia, uma ideia um pouco mais precisa sobre a fitoterapia, eu entro, então, no tema propriamente dito da minha apresentação hoje, que é o estudo, né, ou a apresentação das plantas medicinais psicoativas, ou seja, aquelas que atuam e provocam algum efeito no sistema nervoso central. E eu, então, classifiquei aí um pouco, né, vou citar algumas, um pouco de acordo com o efeito que elas provocam, o tipo de efeito que elas provocam no sistema nervoso central, como é o caso de plantas com ação estimulante, né? Então, quando eu falo, por exemplo, do café, do guaraná ou do mate, eu estou falando, neste caso especificamente, principalmente da cafeína, que tem em grande quantidade nesses produtos. Então, no chá mate, no chá preto, por exemplo, eles não servem como calmante, porque eles têm elevados teores de cafeína, dependendo da forma de preparo do café ou do mate, a quantidade de cafeína nos dois pode ser aí muito parecida, muito próxima. E a cafeína, embora não seja um estimulante potente, não deixa de ser estimulante do sistema nervoso central.
E a cafeína, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas ela tem todo um mecanismo de ação, né, lá no sistema nervoso central, então ela é um antagonista da adenosina. A adenosina teria aí um efeito, digamos, mais depressor do sistema nervoso central, né, mais sedativo, digamos assim, e a cafeína impede que a adenosina atue, é um antagonista adenosinérgico e também inibe a fosfodiesterase, enfim, um mecanismo de ação que eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas que explica por que a cafeína, presente em todas essas plantas aí, tem esse efeito estimulante. E no caso da cafeína, ela está presente como um dos veículos em alguns medicamentos, mas ela, no caso do Brasil, por exemplo, e em alguns outros países, né, ela é utilizada de uma forma também, assim, alimentícia, né? Todos nós gostamos de tomar um cafezinho, mais concentrado, menos concentrado, mais forte ou mais fraco. Então, por causa desse uso alimentício, vamos dizer assim, né, do café, e o café tem cafeína, então o café é considerado, aqui eu pus em itálico, né, não droga no sentido pejorativo, de drogado, de viciado, assim, mas droga na definição farmacológica. O café é considerado, a cafeína, né, café e a cafeína, considerada a droga farmacológica estimulante mais consumida no mundo, até porque não é consumida exclusivamente na forma de medicamento. Então, tem aqui a imagem da semente do café, e alguns estudos, né? Lá na Unifesp, por exemplo, teve uma tese de mestrado que foi feita para verificar o possível Professor, efeito... espera só um pouquinho aí, que eu acho que teve um problema aqui. Pois não, tá. A Caiu? Zaki, ela clicou no compartilhamento da tela e tirou a sua... A minha apresentação? Ela tirou, eu preciso voltar aqui, Tá. tentar desfazer. Espera só um segundinho. Ele não sabia. Pode compartilhar de novo, professor, a tela lá, entrar lá, compartilhar de novo, que você consegue suprir o dela. Tá, então vamos ver aqui se eu consigo. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Está compartilhado? Rafael? Não, professor, ainda não. Não? O que eu devo fazer, então, aqui? Deixa eu ver. Ô, Rafa, Eu vou interromper o compartilhamento e vou entrar aqui de novo. Vamos ver se vai dar certo, tá? Então, só um minutinho aqui. Eu saí, eu tirei o compartilhamento e vou colocar de novo. Vamos ver aqui, vou entrar de novo, vamos ver se vai dar certo. Acontece, as coisas acontecem, faz parte. Não, então... Só um minuto. Vejam se por um acaso está compartilhando agora. Tá sim, professor, pode continuar. Posso continuar? Tá já. Então, retomando aqui, né, estava falando da cafeína, né, do café, no caso, a cafeína. Então, teve um estudo lá na Unifesp, já faz um certo tempo, uma tese de mestrado, que tentou verificar, baseado em alguns dados da literatura, o efeito da cafeína, o tratamento da doença de Parkinson com diferentes extratos de café. Na verdade, um extrato com diferentes concentrações de cafeína. Nós temos modelos experimentais que simulam lesões parecidas com Parkinson, e os resultados não foram... Melhorou o quadro do Parkinson, mas comparando com outros medicamentos, ou com placebo, principalmente, acabou não sendo um resultado tão positivo quanto nós gostaríamos. Mas tem alguns estudos dizendo que a cafeína poderia ser uma das formas de tratamento da depressão. Lembrando que a depressão, a exemplo, por exemplo, de ansiedade, de transtornos alimentares, de transtornos obsessivos compulsivos, são multifatoriais.
tem componente genético, tem componente ambiental, tem características da personalidade, então o tratamento não é tão simples, né? E muitas vezes um tratamento que serve para uma pessoa não serve para outra. Mas alguns estudos mostram que tem casos de depressão, de pacientes com depressão, que respondem bem ao tratamento com diferentes concentrações aí de cafeína, para doenças cardiovasculares, alguns estudos, diabetes e até para o abuso de drogas, aqui é outro complicador também, né, multifatorial, extremamente difícil de ser tratado, mas seria uma das possíveis terapias, digamos assim, que têm sido testadas para tratar essas diferentes patologias, né? O guaraná vai um pouco na linha do café, só que, por exemplo, um pó de guaraná tem uma concentração de cafeína extremamente elevada. O pó e as sementes têm um teor de cafeína muito elevado, até superior ao café propriamente dito, a café arábica. Não sei se alguém conhece, ou já teve a oportunidade de ir para Manaus, por exemplo, né, para a região amazônica. Lá é muito comum, lá nas ervanarias e tudo mais, se comercializar extrato, pó de guaraná, né? Eles vendem muitas vezes o pó concentrado de guaraná, que tem um efeito estimulante bastante significativo, né? Até pela concentração da cafeína. No caso do guaraná, ele entra um pouco numa classe de substâncias, ou numa classe de plantas, que nós chamamos de adaptógenas ou resistógenas. Vão mais ou menos na mesma linha de um ginkgo biloba, de um panax ginseng, que seria um tônico, seria uma substância que não atua exatamente contra uma patologia, mas estimularia o sistema imunológico, estimularia lá algumas propriedades, né, assim, do sistema imune, mesmo centrais também, que deixariam o indivíduo mais ativo, aumentaria a irrigação de oxigênio no cérebro, que supostamente melhoraria a memória, né? Então deixaria o indivíduo mais ativo, mais resistente contra agentes patogênicos e tudo mais. Então essas plantas que têm essa propriedade de aumentar a resistência, de aumentar ali a irrigação de oxigênio, irrigação sanguínea de oxigênio no cérebro, por exemplo, são chamados de plantas adaptógenas ou resistógenas. Elas deixam o indivíduo mais adaptado ao ambiente, por isso adaptógenas, e, consequentemente, mais resistentes pelo estímulo do sistema imunológico e tudo mais, pela estimulação do sistema imunológico, mais resistentes contra doenças. Então, normalmente, essas plantas têm uma ação antioxidante bastante considerável. Esse aumento do tempo de natação forçada, na verdade, é um modelo pré-clínico de depressão, e aí mostra no estudo pré-clínico que ele teria um efeito antidepressivo. E também, aqui é um modelo experimental chamado esquiva passiva, que nós treinamos um camundongo para aprender determinadas tarefas, e os animaizinhos de laboratório tratados com guaraná, com alta concentração de cafeína, tiveram uma memória, um desempenho numa tarefa lá de lembrar um determinado, onde estava a ração, num determinado labirinto, por exemplo, melhor do que aqueles animais que foram tratados com salina, com água, ou com qualquer outra substância que não tenha este efeito. E os estudos clínicos, né, então aí já no estudo clínico, mostra que para o guaraná se entende alto teor de cafeína. Em jovens, principalmente, melhorou a atenção e a memória de trabalho, né, que é ligado aí à memória propriamente dita, mas um estudo clínico feito lá na Unifesp com idosos, tratando um grupo com guaraná e o outro com outras substâncias, tipo ginkgo biloba, por exemplo, não houve uma memória significativa da memória, aprendizagem, raciocínio em idosos, quando tratados com guaraná. Esse efeito foi mais observado, foi mais claramente observado nos jovens. Obviamente, né, tem pessoas que são mais sensíveis, né, mais sensíveis até porque talvez não tomem o guaraná com tanta frequência, ou o café com tanta frequência. Então, tem pessoas, por exemplo, que não tomam café
Estou falando do café por causa da cafeína, mas o Guaraná entraria um pouco aí também, porque elas falam o seguinte, que elas tomam muito pouco café e elas usam essa afirmação, de que se ela tomar um café depois das 5 da tarde ou das 6 da tarde, ela já teria um problema de insônia ou uma dificuldade para dormir, porque como é uma pessoa que toma muito pouco café ou Guaraná, o pouco que ela toma já teria um efeito estimulante muito significativo. O excesso de cafeína, como todo estimulante, vai provocar irritação, insônia, taquicardia, aumentar a vigia, o indivíduo vai ficar mais tempo acordado, mais alerta e tudo mais. E num passado aí já um pouco mais remoto, começou a se verificar se o Guaraná poderia ser utilizado como um medicamento para moderar o apetite, que na verdade não funcionou. Mas da onde veio esta ideia? Porque a maioria dos anorexígenos, aquela substância, aqueles medicamentos para emagrecer, sibutramina é o mais famoso, Mazindol, Femproporex, alguns foram proibidos pela Anvisa, depois voltou, virou consulta pública, a maior parte deles acabou voltando para o mercado ali, né, para comercialização. Mas, normalmente, os anorexígenos têm na sua composição química uma substância parecida com anfetamina, né, e que, inclusive, pode provocar lesões cardíacas se usados de forma indiscriminada. E como a anfetamina é estimulante do sistema nervoso central, então houve uma linha de estudo tentando verificar se o Guaraná, por ter uma concentração elevada de cafeína, que também é estimulante do sistema nervoso central, não poderia ter esse efeito para emagrecimento, né, inibidor do apetite, estimulando o centro da saciedade, mas os resultados foram contraditórios, então não é recomendado o Guaraná ou a cafeína como moderador do apetite, né? Aqui só uma curiosidade, essa placa aqui eu estive uma vez num congresso em Manaus, um congresso de fitoterapia e plantas medicinais, já faz bastante tempo, e numa ervanaria tinha essa propaganda aí do Guaraná na porta, né? Servir o suco natural do pó de Guaraná, a afrodisíaco do Amazonas, né? Na verdade, eu tenho a impressão que ali queria se dizer que era afrodisíaco, né? E não afrodisíaco. Porque esse texto que está aqui, não eu que coloquei, esse texto aqui de cima, obviamente ele não estava junto com a placa, né? Mas tem aqui uma propaganda, digamos assim, do Guaraná, como afrodisíaco, né? Foi ele, o bugre brasileiro é o Guaraná, quem pôs nas nossas mãos o mais seguro meio de removermos para bem longe a velhice, garantindo ao nosso organismo, em longa primavera, as vantagens que são o apanágio da mocidade. Então, essa é digamos assim, uma citação a respeito das supostas propriedades do Guaraná como um tônico, como um afrodisíaco e tudo mais. E lá no Amazonas, lá em Manaus, tinha essa plaquinha que eu achei curiosa, tirei uma foto na época e trouxe aqui afrodisíaco do Amazonas. E continuando ainda na linha, né, de ação de plantas no sistema nervoso central, uma área, eu falei lá do café para o Parkinson, né? Mas, na verdade, já tem sido publicado muitos outros trabalhos, né, em revistas de alto impacto, revistas aí bastante rigorosas para aceitar um trabalho, mostrando o uso de plantas medicinais com resultados bastante significativos, positivos, no tratamento do Parkinson. Então, tirando aqui, né, algumas das plantas desse trabalho, então vejam aqui que nós temos algumas plantas conhecidas. Então, por exemplo, o Hipericum perfuratum. Eu vou falar dele, o Hipericum ele é conhecido, é a erva de São João. Na verdade, ela é antidepressiva. Ela é muito usada como antidepressiva, tem estudos mostrando esse efeito, mas tem alguns estudos mostrando que também poderia reverter um pouco o quadro, o avanço do Parkinson. Lembrando que o Parkinson, o Alzheimer, são doenças neurodegenerativas e progressivas. Não tem cura para o Parkinson, não tem cura para o Alzheimer. Mas se tem tratamentos que tentam atenuar os sintomas,
que tentam retardar um pouco o avanço dessas doenças, e essas plantas entram um pouco nessa linha. Tem aqui, por exemplo, o gengibre, né? Gengibre officinalia, o gengibre, que é também conhecido, ginkgo biloba, já tem aí alguns bastante estudos mostrando o efeito do ginkgo biloba, a Vitânia somnífera, que vem da medicina ayurveda, né, de origem indiana, também utilizada para o Parkinson. Então, todos esses trabalhos, todas essas plantas já foram testadas, algumas com resultados mais positivos, outras não, mas nenhuma totalmente contraindicada, porque todas elas, em maior ou menor grau, em algum momento, estudos pré-clínicos, principalmente, mostraram um resultado positivo. Entre elas, a Camellia sinensis, né, o famoso chá verde. Embora não tenha muitos estudos clínicos, esse é sempre um problema, né? Nós encontramos muito mais estudos em laboratório, estudos pré-clínicos do que clínicos. O estudo clínico é muito mais caro, depende de uma infraestrutura hospitalar e de enfermaria, depende ali de um atendimento 24 horas por dia aos voluntários ou aos pacientes, e de recursos financeiros bastante elevados. Então, não só no Brasil, mas de uma forma geral, nós encontramos muito mais estudos em animais de laboratório, estudos pré-clínicos, simulando esses quadros, do que estudos clínicos propriamente ditos. No caso dos estudos, nós temos modelos experimentais para simular o Parkinson, né, para provocar a destruição de neurônios dopaminérgicos, como, por exemplo, a 6-hidroxidopamina, que promove aí morte celular, neuronal, no caso. Então, o tratamento, né, a administração da Camellia sinensis em estudos pré-clínicos mostrou que ela atenua, né, alivia um pouco a velocidade com que a morte neuronal vai ocorrendo no Parkinson e, consequentemente, retarda um pouco o seu desenvolvimento, né, o seu desenvolvimento, assim, a sua evolução. Não tem um efeito preventivo. Se eu tomar muito chá verde, eu não vou ter Parkinson. Isso não acontece. Mas acaba servindo aí, se for detectado no início, né, o Parkinson, a administração de Camellia sinensis, pelo menos em animais de laboratório, mostrou-se bastante efetiva, né? Da mesma forma, o Panax ginseng, né, uma planta muito antiga, né? E a palavra, na verdade, Panax ginseng, vejam essa figura aqui, né, essa figura estilizada. A palavra, né, ela vem aqui, Panax, quer dizer aqui todos, né, tudo ou todos. Axus quer dizer cura. Gen, planta ou erva. E Sheng, homem no sentido humano. Então, ao pé da letra seria uma planta, uma erva com um formato humano, que serviria para a cura de todos os males, né? Então, seria aí uma espécie de uma panaceia, ela serviria para tudo e mais um pouco, né? Ela, eu diria, é muito antiga, é usada na medicina desde os registros da medicina tradicional chinesa, milhares de anos atrás. Aqui estão entre os seus componentes com possível efeito antiparkinsoniano, e entra um pouco como um tônico, mais ou menos no mesmo sentido do guaraná, que eu falei que é uma planta adaptógena ou resistógena. Então, combateria o estresse, aumentaria ou melhoraria a resistência e o desempenho físico, supostamente melhoraria a memória, poderia, na verdade, não é um afrodisíaco propriamente dito, mas por melhorar a qualidade de vida, por melhorar a memória, pelo fato da pessoa se sentir bem e mais, digamos, energizada, mais disposta, eventualmente contribuiria também para uma atividade, para melhorar a atividade sexual, né, ou a vida sexual da pessoa, principalmente depois de uma certa idade, mas não que seja um afrodisíaco propriamente dito, né? E poderia ser utilizado contra o envelhecimento. Então, na verdade, essa panaceia, né, essa aqui é a planta que serve para a cura de todos os males, acaba tendo aí uma aplicação popular, já que ela é popularmente indicada para quase tudo, né? Mas contra o Parkinson propriamente dito, aqui tem estudos pré-clínicos, né? Então, administrando para o animalzinho uma toxina, uma neurotoxina, que provoca morte neuronal, porque no Parkinson a pessoa tem
destruição de neurônios dopaminérgicos, o Panax-Ginseng mostrou uma ação neurotrófica e neuroprotetora, né, promovendo ali uma blindagem, vamos dizer assim, dos neurônios dopaminérgicos contra a ação de uma neurotoxina que tem um efeito parecido com o que acontece no Parkinson, destruindo esses neurônios. E também, muito interessante, o Panax-Ginseng protege contra a ação neurotóxica de metais pesados. Os metais pesados, né, o chumbo, por exemplo, o mercúrio, são muito neurotóxicos, né? Eles têm um potencial de neurotoxicidade muito grande, e o Panax-Ginseng eventualmente protegeria contra esse tipo de ação. E aqui alguns exemplos de produtos à base de ginseng, acho que vocês conhecem aí a maioria deles, né? Só aí para ilustrar. No Alzheimer também, né, temos aí muitos estudos mostrando que produtos à base de plantas podem ser utilizados para o tratamento do Alzheimer. Tem a etiologia, né, do Alzheimer, então, o que causa o Alzheimer, nós temos ali vários problemas, né, então a pessoa tem diminuição dos níveis de acetilcolina nas áreas ligadas à memória e aprendizagem, então ela vai esquecendo, ela tem ali um problema com a proteína tal, que é uma proteína que vai se acumulando, alteração dos centríolos, para lembrar da biologia celular, aí para quem foi nosso aluno ali na disciplina básica. Então, tem vários fatores que ocorrem ao mesmo tempo e estão ligados à senilidade, ao envelhecimento, que provocam o Alzheimer. Com o aumento da expectativa de vida da população, o número de pacientes que apresentam Alzheimer aumentou bastante, até porque a população está envelhecendo, aparecem mais pacientes com isso. A Vitamia somnífera é uma planta que é muito utilizada na medicina ayurveda, né? Ela é de origem lá asiática, principalmente da Índia, do Paquistão, daquela região, e aqui foi feito um estudo clínico duplo cego randomizado, né? Então, foi feito com pacientes com Alzheimer. O que é duplo cego? Duplo cego não é que o paciente é cego e o médico é cego também, não é isso, né? Que todos são cegos. Na verdade, um duplo cego é que o paciente não sabe o que ele está tomando, se é a planta, né, se é um produto fitoterápico, se é um produto sintético, se é um placebo, e o médico que cuida daquele paciente também não sabe naquele momento o que o paciente está tomando, para não ter nenhum aí viés de que tomando o tratamento A ou o tratamento B poderia ser melhor ou pior. Esses medicamentos são todos em código, e esse código só é aberto no final do estudo, para tentar ser o mais imparcial possível. E no caso desta planta, ela reduz o estresse, melhora a concentração e reverte o esquecimento, mas o número de estudos clínicos, né, o número de estudos clínicos é um número relativamente curto, pequeno, então há necessidade de mais estudos para sustentar esse efeito terapêutico desta planta, né? Uma planta muito interessante também é a Galanthus nivalis. Por quê? Porque o princípio ativo, lembra que eu falei lá no comecinho, o princípio ativo de uma planta é aquela substância, a principal substância responsável por um efeito. Da galanthus sai a galantamina, é o princípio ativo. E a galantamina, o que ela faz? Ela reduz a atividade da enzima acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina no sistema nervoso central. E a acetilcolina é uma substância, um neurotransmissor, uma substância presente no nosso cérebro. Quer dizer, ela está em vários lugares, na junção neuromuscular, enfim, né, no parasimpático, mas lá no sistema nervoso central, nós temos acetilcolina nas áreas responsáveis pela memória e aprendizagem. E as pessoas que têm Alzheimer têm redução da quantidade dessa substância, da acetilcolina, nessas áreas. E a galantamina, inibe a degradação da acetilcolina, depois que ela atuou lá no receptor pós-sináptico, fazendo com que a acetilcolina, por não ter sido
atua, por não ter sido degradada pela enzima, a acetilcolina fica mais tempo na fenda sináptica, consequentemente, há um aumento da neurotransmissão colinérgica, de tal maneira que, supostamente, poderia reverter esse prejuízo da memória, da cognição que um paciente do Alzheimer tem, e que um dos fatores para o prejuízo de memória é a redução da acetilcolina. Então, hoje já tem muitos medicamentos, vejam, sintéticos praticamente, à base de galantamina para o tratamento do Alzheimer, publicado aí em inglês, né? Já é um medicamento propriamente, né? E apenas como curiosidade, quando a gente fala de plantas medicinais, nós encontramos citação de plantas medicinais na literatura, na música, no cinema, na poesia, no teatro. É uma outra palestra, né? Plantas medicinais, ciência, arte e cultura. Mas eu trouxe aqui só como curiosidade que a galantamina, na verdade a planta Galanthus nivalis, ela é de origem grega. Ela é encontrada, por exemplo, na ilha de Creta, na Grécia. E ela é citada na Odisseia de Homero. Então, lá na Odisseia, Circe, né, a deusa lá, misturou drogas malignas na comida, e assim eles se esqueceram totalmente de sua terra natal. Em seguida, com aceno de mãos, transformou em porcos. Então, a Circe está usando aqui uma substância, transformar em porcos, na verdade, é uma substância alucinógena, né, quando fala transformou em porcos. E Hermes fala, tome aqui esta boa medicina e vá à casa de Circe. Essa boa medicina é uma planta. Ela, a planta, essa boa medicina, livrará sua cabeça de um mau dia. Assim dizendo, Hermes deu-me a planta, retirando-a da terra e mostrando a sua natureza para mim. Uma raiz escura, mas com uma flor cor de leite. Os deuses a chamam de mole, que é a Galanthus nivalis, veja, ela é branca, cor de leite, né? Mole, e é difícil para um mortal obtê-la. Então, na verdade, a droga maligna, é uma substância, é uma planta venenosa, datura estramônio, ação anticolinérgica, essa droga maligna, e essa boa medicina, citamol, boa medicina, na verdade, é a Galanthus nivalis, que tem esse efeito anticolinesterase. Tem aqui, inclusive, outras citações, Teofrastos, do século XIII, Dioscórides, do século I depois de Cristo, citam também essa planta Galanthus nivalis, de origem grega, e está aí na Odisseia também. A gente encontra em vários lugares, aqui foi só uma curiosidade, né, mostrar a referência de plantas medicinais, está aqui, ó, datura, estramônio, Galanthus nivalis, bloqueando o efeito da datura. Então, nós temos muitos registros desse tipo, né? Então, vale a pena não, né? Para quem gosta, vai encontrar referências, até na Iracema de José de Alencar, vocês vão encontrar referência a uma planta chamada jurema. A jurema é alucinógena, e é uma planta do Nordeste, e a Iracema usou a jurema para seduzir o chefe das tropas inimigas, está lá descrito também, né? Só curiosidade. Vamos rápido, senão não consigo terminar dentro do tempo. Ginkgo biloba, também muito utilizado aí para o Alzheimer, grande número de estudos, é um extrato padronizado. Então, vejam, quando não tem o princípio ativo, se utiliza um extrato. Um extrato é um conjunto de substâncias produzido pela planta. Mas como é que eu sei que um extrato é igual ao outro, da mesma planta? Porque o extrato, ele é padronizado. Ele é testado antes, lá, quimicamente, fitoquimicamente, e se descobre, se verifica, que um extrato tem um efeito A, B ou C, quando ele tem teores fixos determinados de alguns componentes daquela planta. Então, ele tem tantos por cento da substância A, tantos por cento da substância B e da substância C, e todo extrato que tem esta composição fixa, vamos dizer assim, funciona para uma determinada indicação farmacológica, médica, enfim. É isso que se chama extrato padronizado. No caso do ginkgo biloba, já tem um extrato famoso, padronizado bastante famoso, que é o EGB 761. Né? E muitos trabalhos mostram, acho que já ouviram falar do ginkgo biloba, que ele é bom para
para a memória, que ele afina o sangue. As pessoas falam que ele afina o sangue, né? Na verdade, um outro estudo feito lá na Unifesp mostrou que ele diminui a viscosidade sanguínea. E diminuindo a viscosidade sanguínea, ele aumenta a circulação. Aumentando a circulação, aumenta o aporte de oxigênio e glicose para os neurônios. Consequentemente, podem melhorar a memória, a aprendizagem, deixar a pessoa mais ativa, mais atenta, porque está fornecendo nutrientes, vamos chamar assim de uma forma geral, oxigênio, glicose e tudo mais, para os neurônios trabalharem melhor. E, eventualmente, nesse processo, melhorar a memória e a aprendizagem, os processos cognitivos de quem tem, de um paciente que tenha Alzheimer. Tanto é que em 2011, num congresso específico sobre cérebro e envelhecimento, foi recomendado, né, se fez uma análise de todos os estudos com ginkgo biloba no tratamento do Alzheimer, né, foi um trabalho apresentado nesse congresso, em Amsterdã, 2011, e a recomendação foi de que os estudos eram muito positivos e que se deveria continuar com eles, porque comparativamente, eles não eram piores do que um medicamento sintético. Então, esse congresso falou, né, avaliou e publicou dizendo que o ginkgo biloba tinha uma eficácia muito grande no tratamento sintomático da demência e no prejuízo cognitivo, não servia para prevenção, tomar ginkgo biloba não necessariamente previne o Alzheimer, mas que recomendava a continuidade dos estudos em função dos dados promissores, que estão promissores até hoje, porque se tem uma dificuldade muito grande de fazer estudos clínicos, como eu comentei, pelo custo que esses estudos têm, né? Aqui é só para mostrar que foi um estudo clínico do ginkgo, pacientes com Alzheimer, ou tratados com ginkgo biloba, ou com donepezil, que é uma das referências no tratamento do Alzheimer, entre leve e moderado, e os resultados, a melhora dos pacientes, não foi uma melhora significativa, nem com um, nem com outro, mas o pouco que eles melhoraram, tanto o grupo tratado com o ginkgo biloba, como o grupo tratado com a substância sintética de referente, evoluíram de forma muito semelhante, justificando o uso de qualquer uma dessas substâncias para o tratamento do Alzheimer. Ação antidepressiva é a erva de São João, né? A erva de São João, o empírico, muito utilizado. Na Alemanha, por exemplo, para depressão de leve a moderada, normalmente é o empírico que se usa. A Alemanha, apesar de não ter quase nada de biodiversidade, é um dos países onde a fitoterapia é uma das mais desenvolvidas do mundo, a Alemanha, e a utilização do empírico como antidepressivo é bastante significativa lá naquele país. Na Idade Média, se colocava lá nas janelas para afugentar os espíritos do mal. E por que essa planta é conhecida popularmente como erva de São João? Ela é de origem europeia e, na Idade Média, ela era colhida principalmente na manhã do dia 24 de junho, dia de São João, mas lá está no verão europeu. E por ser colhida no dia 24 de junho, ficou conhecido, né, que é principalmente a época em que ela floresce e tudo mais, ao redor deste dia, ou desta época, ficou conhecida e conhecida até hoje como erva de São João. Muitos estudos indicam que ela pode ser utilizada, né, para uma depressão de leve a moderada. Aqui no empírico também não se tem um princípio ativo muito definido, é o extrato padronizado que funciona, porque quando se isola uma substância ou outra, o efeito é menor, mas ela tem hoje na forma de medicamentos, com receita médica e tudo mais, é um dos principais antidepressivos vendidos no mundo, né? Agora, o que acontece, né? Quando a pessoa tem depressão, o principal neurotransmissor envolvido é a serotonina, que é uma das substâncias que o nosso cérebro lá produz, a serotonina. E quando a pessoa toma um antidepressivo, inclusive o empírico entra aí, normalmente essa substância, esse medicamento ou esse fitoterápico, vai aumentar
a transmissão serotoninérgica, vai aumentar a quantidade de serotonina no cérebro, liberação pelos neurônios e tudo mais. E o excesso de serotonina pode provocar uma síndrome, que é a síndrome serotoninérgica, pelo excesso de serotonina, e que provoca, entre os vários efeitos, confusão mental, fotossensibilidade, casos de mania e interação medicamentosa pode interferir no efeito de outros medicamentos com ação no sistema nervoso central. Então, precisa tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas têm essa ideia de que se é um produto natural, se ele não ajudar também, se ele não atrapalhar também não ajuda, então eu posso tomar por conta própria, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. E isso não é verdade. Tem muitos medicamentos de origem vegetal que são tóxicos, que interferem no efeito de outros, que têm reações adversas, efeitos colaterais, como qualquer medicamento. Para a gente aqui, deixa eu ver, terminar, deixa eu ver que slide já está quase acabando aqui, não sei se tem, eu minimizei um pouco para ver se tem alguma pergunta ou algo parecido, acho que não, né? A gente vai, então, caminhando aqui, vou compartilhar aqui de novo. Para terminar, falar um pouco aqui dos ansiolíticos, né? Então, vou pular um pouco aqui a definição de ansiedade, para não tomar muito tempo e não ultrapassar muito tempo, mas só para dizer que a ansiedade, assim como a depressão, são problemas de saúde pública no mundo, né? São as doenças do mundo moderno. Com a pandemia, esses quadros aumentaram bastante, né? De depressão, de ansiedade. E a maioria dos medicamentos ansiolíticos, o famoso Rivotril, por exemplo, que é o clonazepam, o Valium, que é o diazepam, provocam muitos efeitos colaterais e muitas reações adversas. Então, vejam, que são os benzodiazepínicos, né? Clonazepam, lorazepam, diazepam, então o nome comercial do diazepam pode ser o Valium, pode ser o Compass, o Lorax é o lorazepam, o Rivotril é o clonazepam. Eles atuam no sistema nervoso central e vão liberar o ácido gama-aminobutírico, né? Eles estimulam neurônios GABAérgicos, que liberam uma determinada substância lá no nosso sistema nervoso central, um neurotransmissor que diminui a atividade, que é o GABA, o ácido gama-aminobutírico. Mas os benzodiazepínicos, esses medicamentos, como eles diminuem a atividade central de uma forma geral, eles podem provocar prejuízo de memória, porque eles diminuem a atividade de todas as áreas do cérebro, inclusive do sistema nervoso central, inclusive as áreas envolvidas com memória, aprendizagem, etc. Então, eles provocam prejuízo de memória, reduzem os reflexos, né, porque vão deixar o indivíduo mais lento, provocam sonolência, mas o mais importante é que eles têm um potencial muito grande de provocar dependência, tolerância e dependência. A pessoa vai aumentando cada vez mais a dose, porque vai perdendo o efeito, as doses anteriores vão perdendo o efeito, e, consequentemente, vai se tornando dependente, não consegue ficar mais sem ele, se retirar, entra numa síndrome de abstinência. Então, até por causa disso, né, desse potencial de dependência, muitos estudos foram feitos no passado, e são feitos até hoje, com produtos à base de plantas, para verificar se essas plantas não têm um efeito ou não teriam esse efeito ansiolítico. E que vão atuar no mesmo lugar dos medicamentos sintéticos, lá no receptor GABAérgico, liberando o ácido gama-aminobutírico. E o principal componente da planta, voltando lá para o comecinho, falei para vocês que a planta é uma fábrica de centenas de substâncias. Entre estas substâncias, tem uma família de substâncias chamada flavonoides. E os flavonoides, como a apigenina, a baicaleína, atuam no mesmo lugar, lá no receptor GABAérgico tipo A, aumentando a liberação destas substâncias para diminuir a ansiedade sem provocar dependência, tolerância, dependência e tudo mais. A passiflora, que é o maracujá, a valeriana, a camomila, todas elas têm este efeito. Outro também
componente que pode ter um efeito ansiolítico está presente nos óleos essenciais, né, nas substâncias aromáticas. Quando se faz um chá, por exemplo, aquela substância vai para o ambiente, ela é volátil, né, tem um aroma agradável, e algumas substâncias presentes no óleo essencial também pode ter um efeito leve, mas um efeito ansiolítico também. Tá? O capim-cidrão, né, que é aquele capim de estrada, ele tem um efeito ansiolítico, porque o componente ansiolítico está presente no óleo essencial. O nome da planta é Cymbopogon citratus, é o famoso capim de estrada, né, o capim-cidrão. Tá? A valeriana também ela é indutora do sono, né, e tem esse efeito ansiolítico. A valeriana e a passiflora estão na composição de um grande número de fitoterápicos com ação, com efeito ansiolítico no organismo. Então, a valeriana é um exemplo, né? Tem aqui a valeriana, passar um pouco mais rápido, a passiflora, que é o maracujá. Então, passiflorine, pasalic, sintocalme, serenos, todos esses medicamentos têm passiflora, muitas vezes tem valeriana também na sua composição, porque são ricos em flavonoides e vão atuar lá do mesmo jeito que o sintético. Só precisa tomar cuidado, né? Teve uma tese de mestrado lá que eu participei lá na Unifesp, estudando vários tipos de passiflora. Existem mais de 500 espécies de passiflora diferentes. E nem todo maracujá é benéfico para o organismo. Tem algumas espécies de passiflora que são extremamente tóxicas, que provocaram a morte daqueles animaizinhos lá em laboratório, porque quando injetamos a passiflora neles, eles acabaram morrendo em menos de 24 horas, mostrando o potencial de toxicidade bastante elevado. As passifloras mais utilizadas como ansiolíticos são a passiflora alata, incarnata e edulis. Essas aqui já não são tão conhecidas, mas tem aqui, essa quadrangulares, por exemplo, é muito encontrada na região amazônica. Né? E aí os medicamentos, alguns dos medicamentos à base de passiflora. A límpia-alba também tem esse efeito, né, ansiolítico, não tão significativo como o maracujá, por exemplo, ou a valeriana, mas é erva cidreira, um chá de erva cidreira, sempre também é um efeito sedativo e ansiolítico. A melissa também, principalmente aí nos óleos essenciais, mas são ansiolíticos leves, né? Se compararmos sempre com a passiflora ou com a valeriana, esses aqui são um pouco mais leves. E o lúpulo, né, presente na cerveja, aí já tem um componente que foi isolado do lúpulo, e o lúpulo tem um efeito ansiolítico bem característico, né, um componente, um princípio ativo extraído do lúpulo. Essa é uma informação aí um pouco mais antiga, né? Assim, já se conhece isso há uns 20 anos, mais ou menos. E aí, o que foi feito mais recentemente? Medicamentos que unem 2 ou mais produtos vegetais, fitoterápicos, com esse efeito ansiolítico. Então, tem, por exemplo, o Remilef, que mistura um extrato padronizado, porque é a mistura de 2 substâncias, lúpulo e valeriana, que serve tanto como ansiolítico, mas serve também como indutor de sono, né, para pessoas que têm muita ansiedade durante o dia, insônia quando vai dormir, até por causa dessa ansiedade. Então, serve para o tratamento simultâneo dos distúrbios do sono e da ansiedade também. Um extrato padronizado de lúpulo com valeriana. Para a gente terminar, então eu praticamente encerro aqui, estou um pouco em cima da hora, mas queria deixar registrado que nós coordenamos um boletim sobre plantas medicinais, principalmente reações adversas a plantas medicinais. É um boletim chamado Planfab, esse aqui é o número 60, nós já estamos no número 63, e ele é gratuito, tem o site, mas nós mandamos também por e-mail. Se alguém tiver algum interesse em receber todos esses boletins diretamente no e-mail, é só mandar um e-mail para mim, dizendo que autoriza que o e-mail seja colocado no cadastro para receber gratuitamente. Toda vez que esses boletins saírem, eles são trimestrais, a pessoa acaba recebendo diretamente no seu e-mail o boletim.
Ok? Então, para finalizar, a fitoterapia é uma importante opção terapêutica. No caso, eu abordei mais as substâncias que atuam no sistema nervoso central. Os custos de um fitoterápico, embora elevados, costumam ser mais baixos do que os custos de produção, de desenvolvimento e produção de um sintético. Embora tenham efeitos colaterais, reações adversas, na média, não são tão, tem substâncias tóxicas, mas se compararmos com os sintéticos, os efeitos colaterais são um pouco menores ou em menor quantidade, e um país como o Brasil, com uma mega biodiversidade, poderia fazer com que esses produtos, por serem um pouco mais baratos, tivessem um maior acesso pela população. Mas, contudo, como todo medicamento, a sua utilização deve ser cuidadosa, porque a finalidade é que os medicamentos sejam usados de forma racional, sejam sintéticos ou naturais, ali, fitoterápicos, porque o uso seja racional para que possa ser benéfico para a população. Então, esse aqui é o último, né? Eu, para variar, falei bastante, a intenção não era essa, era falar um pouco menos, mas, de qualquer maneira, estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Rafael, se estiver me ouvindo aí, quiser falar Ouvindo alguma sim, coisa. professor. O professor, a gente tem duas perguntas aqui do chat, né, e também deixar claro para todo mundo que o microfone está aberto, se alguém tiver alguma dúvida. Uma é que o senhor falou da quantidade de xantina de algumas plantas, né? Uhum. Um dos alunos, o Gustavo, perguntou se essa planta não é indicada para gota, essa xantina, se já foi feito algum teste, ou essa xantina não tem uma especificação, não tem uma relação com a xantina que a gente vê na gota. O que a gente chama aqui, no caso de xantinas, né, é um nome, né, assim, é uma propriedade, vamos dizer assim, que se dá a determinadas substâncias que tem lá uma determinada composição química e tudo mais, onde entra, por exemplo, a cafeína, né? Então, xantina nesse sentido. Eu não conheço nenhum estudo utilizando cafeína ou outras xantinas, né? Tem as hipoxantinas, por exemplo, para o tratamento de gota. Não é exatamente a minha área de atuação, mas eu confesso que, independentemente de ser a minha área de atuação ou não, eu nunca fiz uma procura muito específica, mas nunca encontrei nenhum trabalho ou nenhuma referência em que as xantinas poderiam ser utilizadas para gota, que é um processo inflamatório, na verdade, né? O acúmulo de ácido úrico nas articulações e tudo mais. Até onde eu sei, as xantinas não têm essa propriedade anti-inflamatória, né? Então não serviria aí, num primeiro momento, para esse tipo de problema aí de patologia. Mas não descarto essa possibilidade, eu confesso que não sei dizer se... Eu nunca vi, nunca li, mas pode ser, não sei. E Não a sei. outra Eu acho que pergunta, não, professor, né? é Eu a acho que não. respeito da alfazema, se o senhor tem alguma Uhum. A informação alfazema, sobre ela. não é, ah, é ansiolítico, na verdade, né? A alfazema tem essa propriedade sedativa e ansiolítica, ela é um pouco aromática também, mas é muito leve, né? Ela até menos do que uma erva cidreira. Eu falei que a erva cidreira, por exemplo, ou a melissa, elas são menos potentes do que uma passiflora, né? Ou do que uma valeriana. A alfazema, ela tem um uso um pouco cosmético também, né, ali, perfumaria, alguma coisa nesse sentido, mas tem propriedades ali voláteis, né, e que tem um odor agradável, e teria nesses aromas, nesses óleos essenciais, uma certa concentração de flavonoide que teria esse efeito ansiolítico. Mas é um efeito ansiolítico bastante leve quando comparado com outras plantas mais utilizadas para esse tipo de tratamento. Professor, a gente quer agradecer muito a aula do senhor, foi ótima, foi muito esclarecedora. Esperamos poder contar com o senhor em outras oportunidades aqui na Liga de Fitoterapia, com os trabalhos que a gente vai desenvolver na extensão da faculdade também, né, o senhor sendo um professor que está tão ligado à área, né, e
e agradecer. E tem um recado para os ligantes, que a gente passou formas de presença, mas devido à aula hoje não ser no dia habitual da liga, e a gente ter tido um pouquinho de problema com a divulgação da aula, a presença não vai ser, quem não veio à aula não vai ter como falta computada para compor os 75% obrigatório de presença nas nossas aulas. Muito obrigado, professor, e a gente se vê numa outra oportunidade. Ok, Rafael, eu, na verdade, aqui agradeço. Infelizmente, não foi possível dar essa aula numa quinta-feira, né? Até porque eu estou dando aula na Unisa quinta-feira à noite, por isso que nós passamos para essa terça. Mas foi um enorme prazer poder participar aqui dessa Liga de Fitoterapia, de falar um pouco do meu trabalho que eu desenvolvo lá na Unifesp. E estou à disposição para outras oportunidades, toda vez que for possível, toda vez que vocês precisarem, podem contar comigo, torcendo muito para que essa liga dê certo e que tenha aí uma atuação bastante pujante na Faculdade de Medicina da Unisa. Obrigado, professor. Uma boa noite. Boa noite a todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem encaminhar para o grupo que a gente encaminha ao professor. Isso, perfeito. Ok, muito obrigado, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.